Queridos irmãos e amigos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Hoje eu estou fazendo um vídeo que eu pensei muito se deveria fazer ou não, porque é um vídeo que fala sobre coisas tão inacreditáveis que a gente pode até passar por mentiroso ao falar essas coisas. Muita gente vai colocar em dúvida o que vai ouvir, mas eu vou colocar no primeiro comentário desse vídeo as minhas fontes, as fontes que eu utilizei para declarar o que você vai ouvir neste vídeo, que acredito que seja muito interessante para que as pessoas saibam. E antes de começar o vídeo, eu vou mostrar uma coisa para vocês. Eu sempre estou falando sobre os soberanos invisíveis, não é? E olha que coisa interessante, para vocês saberem, já verem aqui uma coisa. Olha aqui, que revista é essa aqui, ó. Tá vendo aqui? Uma revista bem conhecida, na verdade, bem conhecida, chamada Respeitada, que agora não respeito nem mais nenhum respeito por ela, nem pelos seus editores, né? Já cancelei minha assinatura. E olha aqui a propaganda que está saindo nessa revista, olha. Vou aproximar para você ver, olha a propaganda. Vê se você consegue ver o site embaixo. Olha, www.soberano.org.br. Aqui, ó, mostrando para vocês, porque eu estou sempre falando sobre soberanos invisíveis, que agora já não estão mais fazendo tanta questão de serem invisíveis. O nosso assunto hoje é um assunto horripilante, é um assunto terrível, e às vezes eu digo, meu Deus, como pode ter tanta gente ruim, tanta gente capaz de praticar perversidades tais? Aí eu até perguntaria sarcasticamente, seriam gente ou seriam pessoas possessas de espíritos demoníacos? Eu sei que tem gente que não acredita nisso, mas tem gente que acredita. Mas é tanta maldade que a gente só pode acreditar que seja proveniente do diabo. O assunto, o título do nosso vídeo hoje é Joseph Mengele e o horripilante programa Monarca. Talvez você nem tenha ouvido jamais sobre esse assunto. E eu hoje vou falar um bocado sobre isso. Nosso vídeo deve levar por volta de 1 hora, pelo menos. E como eu já disse ainda há pouco, eu colocarei as fontes utilizadas, ou seja, de onde eu tirei tais informações, no primeiro comentário. Não vou colocar ali no comentário do vídeo, não, na explicação do vídeo, não. Eu vou colocar no primeiro comentário. Eu mesmo farei o primeiro comentário dizendo as fontes de onde eu tirei tais declarações, ok? Para que você possa se informar e talvez até pesquisar por sua própria conta sobre esse assunto, utilizando as fontes, quem sabe as mesmas que eu utilizei. Muitas pessoas, muitos investigadores se questionam frequentemente sobre como os soberanos invisíveis conseguem manter em segredo os seus projetos e sua organização oculta. Como é que eles controlam todas as pessoas que trabalham para eles em todo o mundo e nos mais elevados postos da religião, da política, das finanças, da educação, dos meios de comunicação de massa ou da ciência, não é? Inclusive a revista Veja já está também
se já não está há muito tempo, nós podemos ver claramente que está também sob o controle deles. Tanto é que está defendendo a nojentíssima, né, a nojentíssima, a pérfida, a podridão da ideologia de gênero, querendo enganar ao povo, dizendo que quem nasce macho não é macho, quem nasce fêmea não é fêmea. E isso está levando com que as indústrias de brinquedos também já estejam sob o controle deles. Enfim, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, e realmente isso nós podemos ver com toda clareza hoje. É de se supor que durante todos esses anos, pelo menos, algumas dessas pessoas chegariam a delatar os planos dos soberanos invisíveis, né? É claro que sempre escapa alguma coisa, alguém sempre se converte, e eu aproveito para dizer aqui que, se você não sabe, Deus não é bobo não, viu? Deus não se deixa escarnecer, nada ficará oculto. Vocês se chamam de sociedades ocultas, soberanos invisíveis, mas vocês não vão ficar invisíveis por muito tempo não, já não estão mais ficando. E eu também já vi que vocês já perceberam que não estão mais ocultos e já estão até colocando sua propaganda no próprio veículo de massa dominado por vocês. Um dos segredos mais bem guardados e um dos sucessos mais importantes dos soberanos invisíveis é o super secreto programa de controle mental. Eu disse controle mental, chamado Programa Monarca. A grande maioria das pessoas nunca ouviu falar desse programa. Esse programa é conhecido também como Programa Marionete ou Martinete, e também Condicionamento Imperial. Você já pode ver que, através até mesmo do cinema, você já assiste muitos filmes onde as pessoas foram programadas para ser alguma coisa. Por exemplo, quem já assistiu a série do Jason Bourne, né? E o nome dele original era David, eles fizeram com que ele se chamasse Jason Bourne para se tornar um assassino da própria CIA ou CIA americana, para matar as pessoas que eles queriam, e depois ele acaba descobrindo que não era nada mais, nada menos do que uma marionete. Não só ele, eu citei apenas o Jason Bourne apenas como um exemplo, mas tem muitos filmes já mostrando esse controle mental para fazer das pessoas marionetes que pratiquem os crimes para os soberanos invisíveis. As pessoas programadas pelo programa Monarca são gente, ou melhor dizendo, são escravos preparados para ocupar os mais importantes postos em todas aquelas organizações em que existe poder. Esse programa coloquei entre aspas, é a pedra angular dos soberanos invisíveis, porque assegura que ninguém delate os segredos da conspiração mundial. Sem tais escravos que foram programados por esse programa Monarca, jamais poderiam estabelecer a planejada ditadura mundial. Os escravos do controle monarca, eu até pergunto como é que eles faziam ou praticam esse controle. Como era feito? Eu vou estar explicando isso aqui. Uma coisa apavorante, horripilante, irmãos, horripilante. Os escravos do controle mental monarca são muito difíceis de detectar. Em primeiro lugar, porque nem mesmo a maioria deles
a maioria deles mesmos, sabe que estão programados. Eles são marionetes e não sabem que são marionetes. Você quer coisa mais perfeita do que isso? São perfeitos robôs e não sabem que são robôs. Muitos deles formam o grupo dos sleepers, ou seja, pessoas que têm em sua mente instruções programadas em forma latente que podem ser ativadas no momento em que os soberanos invisíveis o desejarem. As pessoas são pré-programadas. E você vai ficar tão horrorizado quanto eu fiquei. Muito da informação desse nosso vídeo hoje provém de Cisco Wheeler, ex-membro da 13ª linhagem satânica, do qual eu falei meu último vídeo, o vídeo anterior a este agora, e de outras vítimas dos soberanos invisíveis que se recuperaram de seus traumas e do controle mental. Eu posso adiantar para você que Cisco Wheeler foi membro proeminente da conspiração satânica e também é coautora do livro A Fórmula, o nome do livro, em inglês, se você preferir, The Illuminati Formula Used to Create the Undetectable Total Mind Controlled Slave. Ou seja, a fórmula, em português, que os Illuminatis empregam para criar um escravo indetectável mediante controle mental total. Ela pôs isso num livro em 1996. Eu colocarei, não na descrição do vídeo, mas no primeiro comentário. Meus amados, repetimos que, por causa das represálias que poderiam tomar aqueles que nos querem escravizar, estas fontes devem permanecer anônimas. Então, por que eu vou colocar aí no comentário? Porque são livros, estão espalhados por aí e não estão tão anônimas assim. Depois da Segunda Guerra Mundial, conforme nós já falamos em alguns vídeos, as agências norte-americanas de inteligência, em colaboração com Allen Dulles, mediante a Operação Paperclip, contrabandearam muitos cientistas nazistas e outros membros desse partido para os Estados Unidos. Veja só, a gente sempre aprendeu, sempre assistiu filmes de guerra e até hoje o americano sempre inimigo do nazismo. No entanto, antes que a Segunda Guerra Mundial terminasse, o Serviço Secreto americano foi lá, pegou cientistas nazistas e levaram para os Estados Unidos. Veja que interessante. E embora essa atitude tenha sido cuidadosamente ocultada, muitos desses homens se envolveram nos experimentos psicoquímicos da CIA, ou da CIA, como você quiser, e de outros grupos que fazem parte da conspiração mundial. Sim, os experimentos psicoquímicos da CIA foram o início da MK Ultra Control Mental, experimentos dos quais nós vamos falar ainda em vídeos posteriores a este, tá bom? Você pode ficar tranquilo que eu vou dar continuidade. Para empregar
os seus conhecimentos e estudos realizados nos campos de concentração, os conspiradores, no fim da Segunda Guerra Mundial, tomaram também sob sua tutela o Dr. Joseph Mengele, bastante conhecido, não é? Pelo menos das pessoas da minha idade ou um pouco mais novas, que era um dos malvados gênios mais cruéis dos tempos recentes. Pelo que hoje se chegou a saber, os soberanos invisíveis já haviam apoiado o Dr. Mengele antes dele começar a trabalhar para o regime de Hitler. Antes já eram apoiados. Ele já era apoiado pelos soberanos invisíveis. Agora, sob o patrocínio do Instituto Médico Kaiser Wilhelm de Berlim, Joseph Mengele havia realizado investigações sobre o controle mental de milhares de gêmeos. Epa! Sim, milhares de gêmeos, bem como em milhares de outras vítimas indefesas. Importantes fundações Illuminatis participavam das investigações sobre o controle mental feitas pelo Dr. Mengele e outros para o Instituto Médico Kaiser Wilhelm. O Dr. Mengele descendia de uma importante linhagem demoníaca e foi um dos demonistas mais poderosos do mundo. E era também um perito em demonologia e cabalá, que aqui no Brasil o pessoal fala cabala, bem como grande mestre Illuminati. Por isso, ele não tinha a tatuagem da SS quando se alistou na SS nazista. Os Illuminatis não podem ter marcas visíveis no corpo. Eles não podem ter tatuagens, por exemplo. A Joseph Mengele deu-se grande importância na América do Sul para fazer com que o povo acreditasse que ele vivia nessa parte do mundo. E embora Mengele realmente tenha vivido no Brasil, na Argentina e no Paraguai, a CIA ou CIA e outros grupos que trabalham para os Illuminatis derramaram pelo mundo uma grande quantidade de desinformação. Veja, quantidade de desinformação e informação errônea. Queridos, depois que alguns investigadores estiveram a ponto de encontrar Mengele em 1985, a CIA fabricou a história de que o cadáver de Mengele havia sido encontrado no Embu, Brasil, e a busca de Mengele foi suspensa. Eles inventaram que o cadáver dele havia sido achado. O povo acreditou e se acabou a busca. O Dr. Joseph Mengele foi o criador do programa Monarca. Como médico do campo de concentração de Auschwitz, Mengele pôde utilizar muitos milhares de pessoas como cobaias para as suas experiências. Ali ele tinha farto material. Uma das principais coisas que devia ser registrado em detalhe era quanta tortura podia suportar um ser humano antes de morrer. Eles anotavam tudo. Até que ponto poderiam torturar uma pessoa antes que ela morresse? E um dos objetivos
era criar o perfeito escravo obediente. Os registros, meus amados, foram elaborados de maneira que os soberanos invisíveis soubessem exatamente o máximo grau de tortura e a mínima quantidade de nutrientes que se podia empregar para a criação de um escravo mediante o controle do cérebro. Mediante o controle do cérebro. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, Mengele sabia muitas coisas a respeito de como torturar as pessoas a fim de submetê-las totalmente. O Dr. Joseph Mengele desapareceu de Auschwitz em janeiro de 1945, poucos meses antes de começar o caos final do Terceiro Reich. Os soberanos invisíveis levaram-no sigilosamente de contrabando para os Estados Unidos da América, para que seus excepcionais conhecimentos sobre programação, aplicados em milhares de vítimas dos campos de concentração nazistas, ou dos campos de concentração nazistas, pudessem ser empregados em grande escala para a nova ordem mundial. Sim, para a nova ordem mundial. Tudo isso é em função da nova ordem mundial. E parte do programa Monarca iniciou-se durante os primeiros anos da década de 50. Esse programa super secreto foi levado à realização com a cooperação dos mais altos níveis da CIA, também da Força Aérea, da Marinha e das Forças Armadas dos Estados Unidos da América, bem como de outros diversos ramos dos Illuminati. Eu preciso também mencionar que muita gente trabalhou no projeto sem ter conhecimento completo a respeito da procedência dele e de seus objetivos. Trabalhava achando que estavam fazendo apenas experimentos científicos, sem noção completa do que estavam fazendo. E quando se iniciou o programa Monarca, os 10 mais elevados dirigentes eram todos Illuminatis. Todos. Os 4 principais programadores Illuminatis que supervisionaram os outros programadores eram conhecidos como o Dr. Grimm. Por exemplo, quem era o Dr. Grimm? Você assistiu o Hulk? O filme Hulk? Ele se comunicava com o Dr. Blue e ele era o Dr. Grimm. Eles utilizavam esses termos. Então, os 4 principais programadores de Illuminati que supervisionavam os outros eram conhecidos como Dr. Grimm, era o Dr. Joseph Mengele. O Dr. White era o Dr. Irving Cameron. O Dr. Blue, que era o Dr. Heinrich Miller. E o Dr. Black, que era o codinome do Dr. Leo Wheeler, pai de Cisco Wheeler. O cérebro, amados, de um escravo do programa Monarca é programado da mesma maneira que se programa um computador, ou seja, passo a passo. E como era o método escolhido? Como eles faziam? Eles procuravam construir, ou melhor, construíam na mente dos escravos, entre aspas, computadores, que o
dos escravos, deixa eu explicar aqui direitinho, eles construíam na mente dos escravos computadores, agora computadores entre aspas, que regulariam tais escravos em todo o seu interior. É como se colocasse um computador aqui dentro do cérebro das pessoas escolhidas para isso. Como se colocasse um chip para controlar as suas vontades na hora em que os Illuminati quisessem. Isso também você já pôde ou deve ter visto em alguns filmes de Hollywood, não é? O controle mental monarca, ele divide a pessoa em muitas personalidades. Durante a programação de uma pessoa, colocam-se intencionalmente capas e mais capas de programação em sua mente, para criar múltiplas personalidades, às quais se lhes dá o nome de personalidades alternadas, ou alteres. Para abreviar. Ao invés de dizer personalidades alternadas, eu vou dizer alteres. Ok? Vamos ficar combinado assim? Só para abreviar. Um alter é uma parte dissociada do pensamento que tem identidade separada. Você percebe também, até mesmo no próprio filme do Hulk, ou do Mr. Hyde, que quando tomava aquela formulazinha, se ele tinha que tomar a fórmula para não se transformar num monstro, ou o Hulk também tinha que se controlar para não se transformar. Uma hora ele era o Hulk, outra hora ele era David Banner. Duas personalidades completamente diferentes. Os filmes, às vezes, demonstram certas coisas que a gente nem acredita que poderia existir na realidade. Eles criavam personalidades múltiplas, ou PMD, que significa desordem de identidade dissociada. O PMD é a sigla em inglês. É a situação, meus amados, em que diferentes partes dissociadas de um mesmo cérebro se reconhecem a si mesmas como pessoas diferentes. Hoje eu acho interessante, né? Quando uma pessoa tem alguns problemas, às vezes, de comportamento, aí vão ao psiquiatra e o psiquiatra diz que aquela pessoa é bipolar. Para mim, todo mundo é bipolar. Se eu estou calmo, eu estou tranquilo. Se eu estou com raiva, eu ajo de outra maneira. Então, todo mundo é bipolar. Se você está satisfeito, age de uma forma. Se você está insatisfeito, age de outra. Essa bipolaridade não explica coisíssima nenhuma. E nós não somos pessoas diferentes. Mas a intenção deles era exatamente essa. Produzir personalidades com programação múltipla. Não bi, mas múltipla. E o tal programa Monarca empregava o controle mental com base em traumas. E você já viu isso, não é? Hoje, certas explicações, quer dizer que um rapaz chega à idade de 17, de 18 anos, ele vira bandido, é um marginal. Aí o povo diz, não, mas ele é uma criança, ele mata, ele estupra, ele rouba, ele maltrata os outros, porque isso é proveniente de trauma de infância. Já viu essa explicação alguma vez na televisão? Já viu essa explicação para proteger bandidos, principalmente aqui no Brasil? E que essa explicação vem sempre de psicólogos ou de terapeutas, né, psicanalistas. Ah, isso é trauma de infância. Que trauma de infância, coisa nenhuma. Eu apanhei muito da minha mãe, não tem trauma nenhuma. Meus irmãos também. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. Toda a programação de cada um dos escravos do programa Monarca estava ancorada em algum tipo de trauma.
todo o resto da programação era criado sobre essa âncora na mente das vítimas. Existe, amados, um mecanismo de defesa no cérebro humano que consiste em que, se a tortura é demasiado severa para que seja suportada por uma pessoa, sua personalidade se desdobra. A pessoa deixará atrás a velha personalidade e a personalidade que recebeu o castigo, né? Ou seja, essa que ficou para trás, essa que sofreu o castigo, ela fica para trás e o cérebro cria uma nova personalidade, uma personalidade fictícia com a qual poderá viver uma vida tolerável. É nisso que se baseia o programa Monarca. E desse jeito, o processo de desdobramento da personalidade se inicia. É como passar uma massa crítica pelo processo da divisão do átomo na reação nuclear. Sim, e o processo de divisão se sustenta a si mesmo e é difícil de detê-lo uma vez que iniciado. O escravo do programa Monarca tem um mundo interior criado em sua mente, no qual, nesse mundo, eles podem viver centenas de alters. Cada alter da vista, da vítima, eu falei vista, nem sei porquê, mas da vítima. Mas o que é alter mesmo, hein? Eu estou utilizando a palavra alter para não ter que falar personalidades alternadas, tá? Cada personalidade alternada da vítima é usado como se fosse um componente de um grande sistema. O resultado é que nenhum alter é um todo, mas somente uma engrenagem de uma grande máquina. É muito difícil para um componente individual que faz parte de milhares de componentes revoltar-se contra os que dele abusaram. Aos alteres que estão dentro do sistema Monarca, não se permite sair do caminho que lhes foi traçado. Caso procurem sair, poderão encontrar armadilhas, labirintos, túneis e demônios. Talvez você tenha ou deva ter que assistir esse vídeo 2, 3, 4 vezes para compreender bem, porque eu estou detalhando o máximo para você entender direitinho o que foi feito. Eu ainda nem cheguei na parte que eu disse que era horripilante, como é que eles causavam esses traumas. E vou chegar lá. A base do sucesso da programação mental do programa Monarca consiste em que podem se criar diferentes alteres que podem tomar posse da mente em diferentes momentos sem que se conheçam entre si. A cada alter, ou seja, cada personalidade criada dessa forma, se assinala uma série de códigos que ativam uma parte da mente para que se coloque em ação no momento em que dele se necessita. Por exemplo, certa vez eu vi num filme que eles pegavam, telefonavam, quando ouviam uma palavra, uma certa palavra dita por telefone, a pessoa que ouvia tal palavra começava a agir de maneira completamente diferente. E às vezes naquela palavra estava a ordem para matar fulano de tal. Vou dar um exemplo aqui. Quando você ouvia a palavra
infinito, você vai matar o presidente Kennedy. Então, quando a pessoa atende o telefone, alguém lá diz infinito, aí isso desencadeia o programa para o qual ele foi criado, programado, preparado, e ele vai fazer exatamente aquilo para o qual foi sugestionado. Ou seja, foi preparado para aquilo. Parece coisa de doido, não parece? Mas eu não estou ficando maluco não, tá? É isso mesmo, exatamente isso. Existe uma grande variedade de halteres. E há um halter específico, uma personalidade específica, programada para ser um assassino, dá-se o nome de halter delta. Os modelos, me permita falar assim, delta, são escravos cujo único propósito é o assassinato. Acabei de falar nele, olha, John Kennedy e seu irmão Robert, Marilyn Monroe, Martin Luther King, a princesa de Mônaco, John Lennon e provavelmente também Lady Di, a princesa Diana, foram todos assassinados por assassinos delta. O método de controle mental empregado para fazer com que realizem o trabalho sujo torna quase impossível identificar os verdadeiros assassinos, especialmente quando os mesmos encarregados de investigar o crime são membros dos Illuminatis. O que sucede, o que realmente acontece na maioria dos casos. Então, na verdade, ninguém vai investigar nada, porque eles já sabem que aquilo aconteceu por ordem deles mesmos. Outro halter usado para espionagem e chantagem é conhecido com o nome de beta, ou seja, escravo sexual. O que é isso? Os escravos sexuais beta devem ter qualidades para que sejam programados com encanto, sedução, carisma e criatividade. Ministros e líderes políticos são objeto frequente do trabalho de betas, para depois serem chantageados pelos conspiradores caso não obedeçam. Está conseguindo me entender? Eu reconheço que isso é um pouco complicado. Depois que você terminar de assistir, assista outra vez. E se necessário, uma terceira e uma quarta vez, mas assista, aprenda, guarde, compartilhe. Muita gente precisa saber disso. O mundo precisa saber disso. Os halteres não só são preparados para ocupar postos importantes na organização dos soberanos invisíveis, mas também nos mais altos postos da religião, veja, da religião, da política, das finanças, da educação, dos meios de comunicação de massa ou da ciência. Vocês já observaram o controle total deles sobre a televisão, por exemplo? Que não importa qual seja o jornal que você assista, em que emissora você assista, quando começa a ser necessário que haja uma grande investigação sobre problemas seríssimos, eles desvirtuam para outro lado. Lembra do joguinho do Pokémon, ou Pokémon, como alguns chamam? Eu falo Pokémon porque tem um acento agudo ali no E. Então, do Pokémon, o pessoal caçando Pokémon, não é assim que falam? Para quê? Ficou na televisão, depois a baleia azul, tudo para desvirtuar a mente das pessoas, tirar o foco do verdadeiro problema que está acontecendo para que eles possam agir, como foi o caso agora de vamos liberar Aécio Neves,
Por quê? Porque se a gente soltar, se a gente deixar que o Supremo Tribunal determine a prisão de Aécio Neves, hoje é Aécio Neves, amanhã pode ser qualquer um de nós. Então não vamos deixar, porque não vamos lutar contra nós mesmos, não é verdade? Então eles sempre agem de uma maneira em que possam ludibriar a população boa do mundo, a população honesta, a população correta, que fica prestando atenção em coisas nojentas, né? Enquanto eles vão programando o que eles querem, Enquanto muitos dos programas monarcas eram realizados em adultos, o controle mental padrão, baseado no trauma, que produz personalidades múltiplas programadas, aí começa a ficar horrível. Iniciava-se em crianças menores de 6 anos. A ex-iluminada Cisco Wheeler afirma que não é acidental que o programa Monarca tenha empregado crianças de até mesmo poucos meses de idade, eu disse poucos meses de idade, até 6 anos para programá-los. Segundo ela, a autora, a ideia era utilizar as crianças quando elas são mais impressionáveis. Uma vez que a criança recebe algum treinamento, é difícil fazer com que ela mude. Não é? Por exemplo, os muçulmanos começam a criar os seus homens bombas quando eles têm por volta já de 8, 9 anos, crianças ainda. Segundo Cisco Wheeler, é preciso distinguir claramente entre escravos monarca hierárquicos e não hierárquicos. Segundo ela, a razão dessa importante distinção é que as duas classes de escravos não eram programadas da mesma maneira. Para criar escravos monarca Illuminatis, a programação da criança era planejada pelo Círculo, que era um outro nome da organização. Antes, era programada pelo Círculo antes que a criança nascesse. Opa! Antes que a criança nascesse? Aí me chamou a atenção uma coisa. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Aí muita gente começa a dizer, não, o fulano nasceu efeminado, ele já nasceu assim. Aí eu te pergunto, quem é que garante para você que no menino não foi injetado, enquanto no ventre materno, hormônio feminino? E quem é que te garante que numa menina, ainda no ventre materno, não foi injetado hormônio masculino para que ela haja como homem? Aí dizem que é de nascença. Ah, mas você está falando besteira, tô nada. Sob a perspectiva dos soberanos invisíveis, ou seja, dos Illuminati, seu plano implica posições dentro da hierarquia. A criança era concebida de acordo com os seus rituais e cada etapa que a criança havia de percorrer se restringia a um estrito e detalhado regime de programação. Os programadores criam escravos submetidos a controle mental com uma programação multifuncional dentro da hierarquia dos Illuminati. E geralmente foram utilizados, amados irmãos e amigos, para que ajudassem a programar outros escravos.
Tanto as mulheres como os homens, entre os soberanos invisíveis, dedicavam-se à programação de outros. E os soberanos invisíveis, eu faço questão sempre de utilizar essa terminação para os Illuminati, tinham de programar um número tão denso de crianças que necessitavam da ajuda de outros membros capazes. Os escravos monarca não hierárquico são simples objetos de consumo. Eles foram e são empregados como sabotadores, provedores de crianças, correios de drogas, etc. Eles são usados e logo depois descartados. Cisco Wheeler, ela declara em seu livro que as fontes de onde os conspiradores obtinham as crianças não hierárquicas para programá-las eram pais do terceiro mundo. Opa! Pais do terceiro mundo. Pais estes que vendiam seus filhos para agências de adoção. E algumas crianças viviam em casas de guarda com pais adotivos, em lares para órfãos ou com pessoas encarregadas de cuidar delas. Isso surpreende você? Nunca imaginou isso? Visto que tais crianças estavam à mercê de adultos não aparentados com elas, com frequência eram vendidas para serem transformadas em escravos não hierárquicos. De acordo ainda com Wheeler, muitas crianças foram concebidas especialmente para o programa Monarca por demonistas dedicados a essa tarefa tão terrível. Para esses casos, selecionavam-se mulheres que tinham programação múltipla. E a essas mulheres se fazia acreditar que oferecer seus bebês ao demônio é a mais elevada honra que podiam alcançar. De maneira, meus queridos, que muitas delas não tinham no menor escrúpulo em realizar essa tarefa. Faziam como se fosse a coisa mais natural do mundo, porque tinham sido programadas para isso. É muito interessante que a gente venha a saber disso. Muitos rejeitam o Senhor Jesus Cristo, não sabendo em que mundo estão vivendo. Jesus veio fazer grande obra e fez a grande obra. Ele está sempre nos convidando. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quer alívio de verdade? Procure Jesus. É a única maneira de escapar dessa podridão tão grande. Agora, continuando aqui, eu já disse antes, toda a programação de cada escravo monarca estava ancorada sob certo tipo de trauma. E uma técnica empregada era fazer que o bebê nascesse prematuro. Eles provocavam esse nascimento prematuro. Porque um nascimento prematuro é importante, porque as circunstâncias naturais nas quais ocorrem asseguram que a criança levará uma carga natural de traumatização. E quando o bebê prematuro abandona a comodidade do seio materno, experimenta um trauma. Tomar um bebê prematuro proporciona aos programadores uma vantagem
vantagem na programação. Nem todos os bebês nasceram prematuramente, mas alguns sim, visto que era esse o método preferido de programação. Viu? Era o preferido. Um nascimento prematuro cria na criança um espírito de luta. E se a criança não tem um forte instinto de sobrevivência, de conservação, e não luta por essa sobrevivência a esse nascimento prematuro, tampouco essa criança lutará para sobreviver aos tormentos da programação. Para criar neles um forte espírito batalhador, alguns bebês foram torturados já desde o momento em que estavam no ventre materno. E como era feito isso? Eles picavam o feto através da mãe com agulhas finíssimas. E cada parte do corpinho do feto era assim violentada. Tem base nisso? Tem, eu deixarei no primeiro comentário. As mães que estavam grávidas com crianças destinadas à programação eram também severamente traumatizadas durante sua gravidez com toda espécie de traumas que afetavam ao mesmo tempo o bebê que elas levavam no seio. Quando a criança nascia, os programadores se certificavam de que o primeiro que saísse, pessoas seriam encarregadas de programá-lo. E durante os 18 meses seguintes, a figura do programador era mencionada à criança repetidas vezes com suaves tons de arrulho. E esses arrulhos eram o que se permitia nesta etapa, para que tudo saísse a contento. Assim, se conseguia que a criança se inclinasse naturalmente para o programador. Necessitava-se de um estreito vínculo de afeto entre a criança e o seu primeiro abusador, ou seja, programador. Vamos colocar isso entre aspas, cisão limpa acontecia quando a criança era confrontada com dois pontos de vista opostos, e é preciso dizer aqui ainda, e irreconciliáveis a respeito do seu programador. Depois de sufocar os sentimentos de amor no bebê, era despojado de tudo que era belo e amável. A criança muitas vezes era enjaulada e atormentada com choques elétricos. Seus sentidos eram supersaturados e dessensibilizados. Era submetido à fome, ao frio e à nudez. Quando finalmente, depois de sofrer de 42 a 72 horas, via que aparecia o seu amado mestre e entrava em excitação e se dissociava da dor que acabava de padecer, a criança acreditava que por aparecer o seu programador, lhe chegava a ajuda, que o livraria do sofrimento que estava passando. Mas nesse ponto, era exatamente nesse ponto que o programador mostrava seu lado mais malvado. E a criança, a fim de desculpar esta amorosa, bota entre aspas esse amorosa, pelo amor de Deus, essa amorosa pessoa que dela cuidava, não só o rejeitava, mas além disso, agora estava judiando dela.
Primeiro protegia e depois judiava, e se dissociava das mesmas cisões de dissociação criadas pelo trauma do nascimento prematuro. A criança não podia conciliar os dois aspectos extremamente opostos do seu programador. Um, como de uma pessoa que cuida amorosamente, e o outro, como de uma pessoa que abusa da pior maneira possível. A pessoa na qual a criança havia confiado chegava a ser a pessoa que ela mais temia. Você já viu como isso é horrível? Como isso é horripilante? Que castigo é merecedor uma pessoa que pratica tal atrocidade? Eu creio que pena de morte seria pouco. Aí eu digo aqui, talvez você até fique chateado comigo, mas eu digo, graças a Deus que existe um inferno. Uma eternidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Porque é o que tais pessoas merecem. Visto, meus amados, que a habilidade para dissociar era um fator importante para o controle mental baseado em um trauma, o passo seguinte era uma prova que se apresentava às crianças quando completavam 18 meses, olha, 18 meses, não são 18 anos não, 18 meses, para determinar se podiam dissociar suficientemente a fim de decidir se eram selecionadas para a programação ou não. Quer dizer, depois de passar por tudo isso, ainda podiam ser descartadas. A primeira tortura para dividir permanentemente o pensamento da criança se aplicava à maioria das crianças lá na Califórnia, nos Estados Unidos da América, em uma base naval que foi instalada para experimentar, entre aspas, novas armas. Novas armas. Muitas das novas armas criadas nessa base eram robôs humanos, produzidos em grande quantidade. O controle mental monarca realizava-se em grandes hangares da base, adaptados para alojar milhares de pequenas jaulas. Triste, não é? Pavoroso. Apenas suficientes para conter um bebê cada jaula. De acordo com gente que trabalhou no programa, nesses hangares, muitas, agora eu coloco obrigatoriamente entre aspas, muitas fornadas eram de 2 ou 3 mil bebês. 2 ou 3 mil bebês. As milhares de jaulas, empilhadas desde o piso até o teto, estavam rodeadas de conexões elétricas, de maneira que as crianças fechadas nelas pudessem receber horrendas descargas que faziam com que as mentes delas se dividissem em muitas personalidades. Dorme com um barulho desse, hein? É difícil dormir com um barulho desse. A essas jaulas se deu o nome de gaiolas de pássaro carpinteiro. A vítima via um flash de luz, quando se aplicava uma descarga de alta voltagem. Mais adiante, esse flash era usado como indução hipnótica para fazer com que as crianças acreditassem que estavam passando para uma outra dimensão. E um dos traumas comuns, depois que os pequenos haviam suportado
as jaulas, gaiolas de pássaros carpinteiros durante dias era violá-las. A violação era intencionalmente brutal, de maneira que fosse o mais traumática possível. E também se usaram projetores de treinamento subliminar. Projetores de treinamento subliminar. E esses projetores são parecidos a uma pessoa que mira com um objeto óptico, como os binóculos ou o Viewmaster, exceto que cada olho do binóculo vê um objeto diferente. Com o olho direito se vê em filmes bons. Bons eu ponho entre aspas, porque eram filmes para toda a família de Walt Disney e de contos de fadas. E com o olho esquerdo vêem-se filmes de horror com cenas horríveis e pornográficas. Isso ao mesmo tempo. O emprego desses horríveis filmes de cerimonial para a programação é precisamente uma das muitas razões pelas quais os terríveis rituais demoníacos são filmados. Para traumatizar as vítimas, usaram-se cães treinados, macacos e outros animais. Usaram-se também drogas na programação, e essas foram injetadas nas crianças combinadas com música droga. Música droga. Cisco Wheeler lembra que o Dr. Joseph Mengele entrava em cena com um sorriso burlesco e uma margarida na mão. Quando Mengele parava diante de uma criança, começava a tirar pétalas uma por uma, enquanto dizia: gosto de você, não gosto de você, gosto de você, não gosto de você. E essa ação tornava a criança enlouquecida. E isso porque não sabia muito bem que se a última pétala era arrancada, significaria ou não a sua morte. A criança selecionada para morrer era dramaticamente assassinada, esfolando-a viva diante das outras crianças que iam ser programadas. Os programadores também criavam traumas do fogo, no qual obrigavam uma criança a olhar para outra criança com a qual estava muito relacionada. E essa criança era incinerada viva em um crematório a temperaturas elevadas e reduzidas a cinzas. Agora pensa comigo, olhar, sentir o fogo e ouvir o grito só podia ser um trauma não apenas para uma criança, mas para qualquer pessoa. No fim da programação, a vontade da criança ficava destruída completamente. E em seu lugar, tinha-se um escravo dócil. Suas fraquezas e fortalezas eram assinaladas em registros. E assim o destino da criança ficava determinado, ficava traçado. O registro dizia que ocupação iria desempenhar essa criança e qual era o plano que os conspiradores tinham para ela. Não é com nem um pouco de alegria que eu faço esse vídeo hoje. Só de fazer o vídeo a gente já fica quase traumatizado. Imagine passar pelo que essas crianças passaram. Isso que eles faziam determinava o tipo de programas
e de halteres que deveriam criar, ou deveriam ser criados. A tortura do programa Monarca era vista simplesmente como um treinamento dos talentos humanos. E as pessoas programadas eram treinadas para pensar que existiam só para servir ao plano. Eram ensinadas que, entre aspas, em cada um de nós existe uma antiga força que toma a outra antiga força que dá. Nós somos formados por essas duas forças. Cumpre o teu destino. Fecha aspas. Queridos irmãos, amigos, você que acabou de ouvir esse vídeo, eu te aconselho que ouça de novo, que assista de novo, que compartilhe. E se necessário, assistir uma terceira vez. Eu faço questão de dizer que nada disso vem da minha cabeça. Eu vou colocar as fontes utilizadas aí no primeiro comentário que eu vou fazer no vídeo. Assim que o vídeo estiver postado, já terá o comentário ali onde eu colocarei as minhas fontes, as fontes em que me baseei para despertar você. Eu quero te convidar para fazer uma oração comigo, que é a última oração da Bíblia. Sabe qual é? Ora vem, Senhor Jesus. Porque só Jesus pode nos livrar de tanta maldade. E não se esqueçam nunca do aviso que está na Bíblia: o mundo jaz no maligno. Só Jesus Cristo salva. Que Deus abençoe você. Compartilhe o vídeo. Deixe que as pessoas saibam o que está acontecendo, o que aconteceu e o que está ainda acontecendo e o que ainda vai continuar acontecendo, para que alguns ainda tenham a oportunidade de buscar salvação em Jesus Cristo. Que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Amém?